tecnologia blockchain é uma das maiores inovações econômicas atuais. Ela é baseada em uma estrutura de banco de dados definida, na qual nenhuma transação ou item de informação é inserido e registrado, a menos que todas as partes envolvidas tenham dado seu consentimento. Depois de um certo tempo, as transações realizadas até aquele ponto são combinadas em blocos e fornecidas por meio de uma soma de verificação, conhecida como um valor hash, e um selo de data e hora. Depois que uma entrada verificada é feita, ela não pode mais ser alterada. Pelos padrões de hoje, isso significa que essa tecnologia é considerada especialmente segura. Os novos blocos estão ligados a uma cadeia de blocos que já está estabelecida. Assim, a cadeia de informações cresce e todos os participantes da rede sempre têm a mesma cópia dos dados criptografados, que podem ser verificados a qualquer momento em tempo real. Eu sou a Ariane Lopes e é sobre essa tecnologia não apenas inovadora, mas extremamente necessária que nós vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam todos muito bem-vindos. Soluções inovadoras também serão essenciais para as companhias se diferenciarem no mercado no período de retomada da economia no pós-pandemia. Por meio do Centro de Competência para a Cadeia da Proteína Animal, que foi desenvolvido aqui no Brasil pela Siemens há 2 anos, é possível simular diversas atividades e prever o rendimento da linha de produção antes mesmo de colocar o serviço em prática. Para explicar como a tecnologia blockchain é essencial para essa área, chamamos para esse episódio o Marcelo Suzuki, Head Global do Centro de Competência para a Cadeia da Proteína Animal da Siemens. E para completar essa conversa e nos ajudar a entender como o blockchain pode contribuir com a eficiência das redes de energia, convidamos também o Eric Luque, da empresa EcoTrace Solutions, onde ele é Chief Technology Officer e também especialista em blockchain. Obrigada, Suzuki e Eric, por participar desse bate-papo com a gente. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos os ouvintes aí que estão participando de um assunto tão bacana quanto é esse, que é a blockchain, né? Obrigado, Ari, pelo convite. Vai ser bastante legal compartilhar com o pessoal do podcast, o Eric também, o nosso conhecimento e como a gente pode ajudar no futuro do Brasil. Suzuki, então vamos começar com você. Quais são os benefícios da tecnologia blockchain para a cadeia da proteína animal? Interessante pergunta. Poderia começar, por exemplo, com melhoria da qualidade. Então, imagina aí numa etapa do alimento, desde a produção dele até a nossa mesa, o que ele passou dentro de cada processo, na embalagem, armazenamento, transporte, como isso foi controlado, toda a transparência que isso dá. Isso é um dos pontos. O próximo ponto, a gente pode falar aí de segurança alimentar em relação à fraude, né? Então, a partir do momento que você consegue ter essa transparência, as fraudes começam a diminuir, então isso dá um ganho muito grande para a cadeia. E a otimização da produção. Então, a partir do momento que você tem a transparência de toda a cadeia, sabe o que está acontecendo, você consegue fazer as melhorias. E aí, com a popularização aí da internet das coisas, o 5G que está vindo aí também, vai melhorar em relação a toda a cadeia, até a própria sustentabilidade do processo em si. Suzuki, e eu entendi também que em outros segmentos industriais, essa tecnologia pode ser uma grande aliada também, né? É correto esse entendimento? É correto, sim. Tem vários vertentes aí, vários negócios que estão trabalhando com blockchain. Um dos mais famosos aí, a gente pode falar que é o Bitcoin em relação às transações bancárias, né? Então, os bancos estão olhando bastante forte para isso. Temos também a parte de varejo, de supply chain de toda a cadeia, que a gente comentou. A parte de farma é bastante importante, porque os remédios são controlados, então tem essa rastreabilidade. A companhia de seguros e real estate, por exemplo, na parte de contratos, de autenticação de contratos, como é uma informação altamente seguro, você consegue assinar até contratos e colocar na rede isso. A parte de governamental também, então, alguns governos do mundo já estão fazendo essa adoção dessa tecnologia e outras empresas, como companhias aéreas e empresas de tecnologia, como a do Eric, fazendo uso dessa tecnologia para melhorar o ambiente, né? Então, é uma tecnologia que pode ser aplicada em diversas áreas, muito legal. Eric,
Que tipo de registros podem ser mantidos em blockchain? Como que é que um banco de dados blockchain é diferente dos bancos de dados tradicionais? Bom, vamos lá, Ariane. Primeiro, a gente tem que entender que blockchain, ele tem várias tecnologias aí que pode ser de blockchain, tanto privado quanto público, né? Bem dito aí o Suzuki, quando ele falou que uma das tecnologias públicas mais conhecidas é o Bitcoin, mas existem outros tipos que são mais fechados e que remetem à mesma característica de segurança que tem do Bitcoin. E o que seria essa diferença dos bancos de dados, então, do blockchain para outros bancos de dados convencionais? Praticamente quase que nenhuma. Todos eles vão basicamente armazenar informações. Agora, uma característica importante é que quando a gente coloca uma informação nessa base de dados, essa base de dados ela tem como padrão eliminar os comandos de delete, que é de apagar esse registro, né? E só deixa você inserir quando tem outros participantes da rede que vão lá e chancelam essa informação. E aí você me faz a pergunta, né? Mas e quais esses tipos de dados que a gente pode colocar lá? Bom, como são vários tipos de base de dados, né, de bancos de dados, mais comumente falando, nós podemos armazenar qualquer tipo de informação lá dentro. Claro, nós precisamos ser comedidos, a gente precisa tomar cuidado o tipo de dado que vai colocar lá. Se você colocar uma imagem, por exemplo, você pode transformar uma transação ali tão pesada que começa a ficar inviável quando a gente coloca em larga escala. Então, comumente, nós tentamos fazer uma transação de dados, ou seja, adicionar dados com o menor tamanho possível. Muitas pessoas fazem compactação desses dados e geram o que a gente chama de hash, que é único para um determinado tipo de dado, né, ou bloco de dados, e esse hash é armazenado no blockchain. Mas, se você precisa de alguma outra característica, precisa que o dado todo esteja na rede blockchain, você também pode colocar esse dado como um todo. Certo. E Suzuki, no Brasil, como que a Siemens está oferecendo essa tecnologia para os clientes industriais? A Siemens no Brasil hoje, ela tem uma série de equipamentos no portfólio dela que estão conectáveis na nuvem, por assim dizer. Então, todo equipamento, toda fábrica que tiver um equipamento da Siemens hoje, ele é possível ser conectado com a nuvem e, estando na nuvem, é possível também mandar dados para o blockchain, a fim de, por exemplo, de uma auditoria, fazer toda essa cadeia que o blockchain tem revolucionado. E também temos parceiros muito importantes, como a Ecotrace, que a gente está falando hoje com o Eric, que consegue fazer toda essa parte de integração, coleta de dados e instalação dentro de uma fábrica. Eric, o Suzuki nos deu um panorama aí das indústrias, mas para o segmento de infraestrutura, como é possível ofertar uma solução de blockchain? Olha, Ariane, existem vários caminhos aí, como o Suzuki falou. É muito interessante se a gente parar para pensar não só do ponto de vista computacional da coisa, mas da automação, né? Como o Suzuki disse, nós temos hoje equipamentos que se conectam direto com o blockchain. E quando nós temos equipamentos que se conectam direto com o blockchain, nós podemos afirmar que esse equipamento pode representar você ou o Marcelo aí, por exemplo, se fosse a casa de vocês com energia elétrica. Se, de repente, o equipamento de energia elétrica fornece os dados direto para o blockchain, eu vou ter cada vez mais confiança de que aquele dado, aquela leitura que foi feita pelo equipamento não vai ser fraudada no meio do caminho. Mas existem outras vertentes que a gente pode fazer. Por exemplo, contratos. Existe uma empresa nos Estados Unidos, não me recordo o nome agora, mas eles fizeram uma característica interessante de uma aplicação que eles construíram, que eles dividem a energia elétrica de uma determinada empresa que ela não utilizou, que ela compra aquela cota, ela divide através de blockchain e os equipamentos conectados na rede para outras pessoas do bairro próximo consumir isso e deixar tudo mais barato e poder direcionar
o resto da energia para outros lugares. Nós, por exemplo, que trabalhamos aí com proteína animal também, a gente faz a mesma coisa, utiliza nos equipamentos. Ou então, uma venda direta, que nós chamamos peer-to-peer, né? Ou seja, de pessoa a pessoa, você pode fazer contratos inteligentes e tirar um monte de intermediários aí, barateando muito os custos das coisas. Porque uma vez que você tem contratos entre você e o produtor diretamente, você consegue diminuir custos de toda a cadeia. Então, o blockchain, ele possibilita isso, mas também temos que tomar muito cuidado, porque se nós colocarmos porcaria lá dentro, ele vai entrar porcaria, vai ter porcaria lá. Então, nós precisamos ter isso, de ter dispositivos de segurança, como os da Siemens, que conectam-se na rede e ajudam a gente a garantir os dados que foram colocados lá. Ótimo, gostei que você passou esse exemplo aí, por exemplo, de uma residência, e eu queria saber de você, Suzuki, para ajudar os nossos ouvintes a entenderem na prática. Existe algum case da Siemens, local ou global, que você possa trazer aí para a gente para exemplificar os benefícios dessa tecnologia? Sim, tem 2 cases que a matriz fez, né? A Siemens Alemanha fez lá. Um é com batata chips, então desde a produção do sal, do óleo, da batata, que hora que foi colhida, tem esses dados coletados. Todos esses ingredientes aí que faz a batata chips vai para a fábrica, e da fábrica tem os processos lá dentro que acontecem. Então, é lavada a batata, o sal é purificado. Então, tem a série de processos ali da empresa. E saindo da empresa, tem a parte da logística para ver se o caminhão foi numa temperatura certa, se ele seguiu a logística que tinha que seguir. E chegando na prateleira, o cliente consegue saber via um aplicativo o quanto tempo, desde que saiu da fábrica até ele comprar e comer, quanto tempo, o que aconteceu ao longo do caminho. E um outro exemplo que foi na Ásia, o pessoal fez uns tanques de peixe. Então, toda a ração que você dava para o peixe, de onde que vinha, os alevinos, como eles foram criados, a água salgada, como foi tratada. E a partir daí até o final, onde eles mandam o peixe para a processadora e da processadora manda empacotamento para o mercado. Então, esses 2 exemplos mundiais aí que a Siemens participou, junto com parceiros também. E acho que o Eric também tem alguns exemplos aí que ele fez no Brasil. Eric, você tem algum outro exemplo que você pode citar para a gente? Sim, a nossa própria empresa, a Ecotrace. O que nós fizemos? Nós fizemos uma série de IoTs dentro da indústria da carne ou da proteína animal, onde nós, dentro da própria indústria, captamos várias informações como peso, horário de entrada, pH, temperatura da carne, em todo o processo industrial, e colocamos tudo isso diretamente no blockchain para dar mais confiabilidade não só para a indústria e para o consumidor, mas também para o produtor que nunca teve esses dados de volta para ele. Então, a importância dessa automação começa por aí. Imagine só que antes eram pessoas dentro do chão de fábrica com pranchetas que ficavam lá anotando na caneta, no lápis, e hoje nós temos os dispositivos que, principalmente os dispositivos da Siemens, aí, que a gente usa na parceria aí com o pessoal, que capturam esses dados e enviam direto para a rede. Isso é um case nosso mesmo, Ecotrace. Eu lembrei também que a Siemens ela já está usando, né, essa tecnologia blockchain junto com soluções de controle de microrrede para otimizar o gerenciamento sobre o consumo de energia. Tem um caso em que a Siemens colaborou com a startup americana Local Energy Solutions no desenvolvimento de microrredes que possibilitam o comércio local entre consumidores e produtores de energia em uma plataforma blockchain. Eu lembro que essa solução foi testada em um dos bairros de Nova York, que era o Brooklyn, e era para alimentar o excesso de eletricidade de volta à rede local e receber pagamentos dos seus compradores. Eric, com esse exemplo que evidencia o quanto o blockchain está próximo ao consumidor final, você acha que esse caminho no Brasil ainda vai ser longo? Olha, Ariane, eu confesso que eu sou muito otimista para algumas coisas, mas nesse aspecto eu sou um pouco pessimista. E não
por conta da tecnologia. Eu espero estar errado e espero de verdade, mas nós temos muitos entraves aqui no Brasil, principalmente burocráticos, que ainda não deixam a gente chegar nesse ponto. Entretanto, acredito que as grandes empresas, principalmente as que já são privadas ou que estão para ser privatizadas, ou as que já nasceram privadas, vamos dizer assim, elas estão sim caminhando para isso. Então aí, acredito que nos próximos 5, 6 anos nós vamos presenciar uma revolução muito grande com isso, porque blockchain está vindo e veio para ficar. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim. Muito obrigada, Eric Suzuki, pela presença no nosso programa e por essa conversa sobre a tecnologia blockchain, que eu tenho certeza que ajudou a esclarecer várias dúvidas. Obrigado você, Ariane, obrigado ao Suzuki aí pela oportunidade que vocês deram para a gente aí de bater um papo, e conte sempre com a gente, sempre que precisar. Grande abraço a todos aí. Muito obrigado pela audiência, Ari, pelo convite aí, foi um prazeroso bate-papo aí sobre a tecnologia, e muito obrigado, Eric, por nos ajudar aí a fazer esse podcast com insights muito interessantes. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Siemens, Acelerando a Transformação Digital. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital, sem cedilha e sem acento. Eu sou a Ariane Lopes e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-la um pouquinho mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.